de Deus no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 23, fala: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que pereceremos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quantas vezes passamos por dificuldades na nossa vida e tempestades de diversas formas? Todos nós temos dificuldades, todos nós temos fases de bonança, temos as tempestades, pequenas, médias, grandes, tempestades que duram pouco, tempestades que duram muito tempo, enfim, todos nós passamos por diversos tipos de dificuldade ao longo da nossa vida. E as dificuldades, elas fazem parte, então, né, da nossa vida, do nosso caminhar. As dificuldades nos ensinam muitas coisas, elas trazem muitas oportunidades para nós, se assim quisermos enxergar também. As dificuldades têm o poder de nos amadurecer, de nos fazer mais fortes. E nessa passagem, os discípulos que acompanhavam Jesus durante toda a trajetória dele e já tinham visto vários milagres, né, de Jesus, eles não conseguiram se conter no meio daquela tempestade que para eles parecia ser muito grande, né? No versículo 24 fala: se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. E naquele momento Jesus estava dormindo, e foi por isso que os discípulos resolveram acordá-lo, e nesse momento reconheceram a sua pequenez, né, a fragilidade, e Jesus disse: Por que temeis, homens de pequena fé? Sim, nós temos uma fé muito pequena. A palavra de Deus também nos fala que se tivéssemos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderíamos transportar um monte de um lugar para o outro. E você já viu um monte ser transportado pela fé de algum homem? Nunca existiu. Ninguém nunca teve essa fé. O homem tem capacidade de muitas coisas, Deus capacitou o homem para tantas coisas. Eu fico tão impressionada com o funcionamento de um avião, de um foguete, quanta inteligência o Senhor nos dá. E tudo isso, todas essas maravilhas da tecnologia nós podemos contemplar, porém nunca podemos, né, contemplar um monte ser transportado de lugar por conta da fé de um ser humano. Então, meus amados, a nossa fé sim é muito pequena. O Senhor sabe disso. Ele deseja que a nossa fé cresça, Ele deseja que tenhamos fé nele, né? E a fé é um dom, a palavra de Deus fala isso. Nós precisamos pedir a Deus para nos dar fé, e ela vem a partir do momento que falamos sobre ela, sobre Deus, a partir do momento que ouvimos cada vez mais sobre as maravilhas do Senhor, a cada passo que acreditamos nas promessas de Deus, a nossa fé vai aumentando, mesmo sendo pequena, né? E mesmo sendo pequena, o Senhor nunca vai deixar de fazer o que pedimos, o que precisamos, porque a nossa fé é pequena, porque aqui fala, mesmo depois do questionamento, porque temeis, homens de pequena fé, ele continua, então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, que nesse contexto, os ventos e o mar se tratava da tempestade, da grande tempestade que estavam passando, e seguiu-se uma grande bonança. O Senhor foi além, né? Além de ter dado, né, a
o fim da tempestade, de ter afastado a tempestade, ele também deu uma grande bonança, porque aqui fala, e seguiu-se uma grande bonança. Provavelmente seja daqui que vem aquele ditado popular que diz, depois da tempestade sempre vem uma bonança, sempre vem a bonança, né? Então, essa palavra também, essa mensagem também carrega uma promessa, uma bênção que o Senhor sempre tem para nós. E nessa passagem também nos traz o que Jesus sempre faz conosco. Ele sempre faz mais do que a gente pede, ele sempre quer nos dar muito mais, ele sempre quer cuidar, ele sempre vai além. Tudo com Deus é multiplicado, sacudido e transbordante, né? O cuidado que Deus tem conosco é muito grande, porque o amor de Deus é infinito. E o amor de Deus a gente nem consegue, na verdade, imaginar. E aqueles no versículo 27 fala, e aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Este homem é Jesus, este homem é o Filho de Deus, é o próprio Deus. Esse homem é aquele que veio e se sacrificou no nosso lugar e nos deu a oportunidade de entrar para a eternidade, de viver com Ele. Este homem foi quem nos criou e nos formou. Este homem é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a nossa estrela da manhã, nosso maravilhoso conselheiro. É Ele quem nos sustenta e nos guarda. E é Ele que quer te convidar para estar com Ele durante toda a eternidade. E te convida o tempo todo para estar junto com Ele, te espera. Então, é este homem, é o Deus da tua salvação, né, que tanto te ama e está te convidando para viver com Ele todos os dias da sua vida. É Ele que conta os fios do seu cabelo, é Ele que sonda o teu coração. É Ele que quer realizar os seus sonhos. É Ele que pede que você coloque os seus planos, os seus desejos, as suas ansiedades nas mãos dEle. Ele quer tomar o controle do barco da sua vida, para que Ele consiga afastar as tempestades. Então, todas as vezes que você passar pelas dificuldades, seja ela qual for, chame Jesus para acalmar a tempestade. Todas as vezes que você se sente incapaz, chame Jesus para trazer solução, porque Ele vai te capacitar. Ele vai te dar força, Ele vai te dar uma coragem que você nunca pensou ter. Jesus é aquele que pode verdadeiramente te ajudar. E muito mais além disso. Te ajudar e ainda te dar uma grande bonança. Amém? Fiquem com Deus, meus irmãos. Até o próximo vídeo. Tchau!